Tu és o mais formoso dos humanos, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Salmo 45, versículo 2. Com estas palavras te dou as boas-vindas, meu irmão, as boas-vindas a você, minha irmã. Bem-vindos, bem-vindas a mais um momento de reflexão com o Pastor Jonas. Hoje nós iremos ouvir uma palavra bíblica, palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 até o versículo 9. Ouçamos o que nos diz esse texto para o dia de hoje. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou muito branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros 2 discípulos estavam apavorados. Logo depois, uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Aí os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o Filho do Homem ressuscitasse. Até aqui a palavra do Senhor. Louvado seja Cristo por estas palavras. Que assim seja. Amém. Que Deus abra os nossos olhos para que possamos ver a luz da sua glória. Que Deus abra os nossos ouvidos para que possamos compreender com sabedoria os seus ensinamentos. Que Deus, com o seu amor, preencha a nossa vida para permanecermos firmes na fé e na esperança. Prezado amigo, prezada amiga que me acompanha pelas redes sociais, que a paz de Cristo esteja contigo, esteja com a tua casa, com a tua família. Que assim seja. Amém. Jesus sobe a montanha para falar com Deus. Jesus, sendo Filho de Deus, ele tem necessidade de se retirar para um momento de intimidade com o Pai Celestial. Um momento de conversa mais íntima com o Pai Celestial. Se Jesus sentia necessidade de se retirar para um momento de conversa com seu Pai, o que se dirá de nós, pobres mortais, pobres pecadores? Eu te pergunto para tu pensar na tua vida, como anda a nossa intimidade com Deus? Nós temos tirado um tempinho durante o nosso dia para termos um momento de oração ou da leitura de um texto bíblico, de um devocional? Deixa aí o convite para tu pensar na tua vida. Se Jesus teve essa necessidade, então agora imagine nós, seres humanos, seres falhos, temos muito mais necessidade de conversar com o nosso Pai. Jesus leva 3 amigos até o monte, até a montanha. Pedro, Tiago e João. E quando eles chegam lá na montanha, ali acontece algo totalmente estranho. A aparência de Jesus muda. A roupa de Jesus ficou muito branca e brilhante, algo que nenhuma lavadeira conseguia fazer. E agora aparecem mais 2 personagens nesse nosso texto: Moisés e Elias. Moisés e Elias são 2 profetas do Antigo Testamento e eles foram homens de muita fé. Foram pessoas que buscaram servir a Deus com seus dons, com seus talentos. Enquanto Elias e Moisés conversam com Jesus, entra em cena o Pedro. Eu gosto muito do Pedro, porque o Pedro para mim somos nós, os seres humanos, na sua mais pura essência. Pedro diz:
Ah, Jesus, que legal isso aqui! Vamos montar 3 barracas aqui, Jesus. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não estava entendendo muito o que estava acontecendo ali no caso, né? Pois ele estava, de certa forma, apavorado. O texto bíblico diz que ele estava apavorado. E aqui fica uma dica muito preciosa. Não sabe o que falar? Morde a língua, pois daí você não corre o risco de falar besteira, né? Se tu está no momento que você não sabe o que falar, silêncio. O silêncio muitas vezes diz muito mais do que qualquer palavra que a gente diga, e às vezes vai ser uma palavra de besteira mesmo no caso, né? Isso aconteceu com Pedro, né? Momento de nervosismo, momento de medo ali, né? Ele não sabia o que falar. Ele, Jesus, vamos montar 3 barracas aqui, ó. Vamos ficar aqui agora, né? E de repente acontece mais um fenômeno, né? Esse texto bíblico ele é cheio de fenômenos sobrenaturais, né? Uma nuvem que cobre todos e do qual vem uma voz do meio dessa nuvem: esse é o meu filho querido, escutem o que ele diz, né? E do nada desaparece a nuvem novamente, né? Desaparece Moisés, desaparece Elias, e Jesus começa a descer a montanha e dá uma ordem para os discípulos para que não contassem isso a ninguém, né? Não contarem o que viram a ninguém antes que ele ressuscitasse, né? Ou depois da sua morte, depois da sua ressurreição. Só lá era para contar, no caso, né? E não antes. Aí talvez você esteja se perguntando assim: pastor, o que esse texto quer nos ensinar? Primeiro, esse texto bíblico nos quer mostrar quem é Jesus, né? Que Jesus não é um simples ser humano. Jesus é muito mais do que um simples ser humano. Jesus é filho de Deus. E ele tem poder para falar com as pessoas que já morreram. Jesus não está preso ao nosso tempo, ao qual nós estamos aqui vivendo em nosso mundo. Jesus consegue falar com quem já está falecido e vive na eternidade. Moisés e Elias são 2 homens que viveram antes de Jesus, né? Antes de Jesus vir para a Terra, no caso, muitos anos antes, né? Sei lá, questão de 1000 anos ou até mais antes de Jesus, no caso, né? E Jesus está conversando com essas pessoas. Então Jesus consegue conversar com as pessoas que já estão falecidas, já estão na eternidade. Segundo, a fé da montanha precisa ser colocada em prática no dia a dia. A fé da montanha precisa ser vivida na prática lá na planície. O cristão precisa ter contato com Deus, precisa da intimidade com Deus. O cristão precisa se retirar para orar, para estudar a palavra de Deus. O cristão precisa vir à igreja para ouvir a palavra de Deus, para comungar da ceia do Senhor. Isso é algo fundamental para a vida do cristão. Assim como a gente precisa se alimentar todo dia, né? Não só uma vez, mas 3, 4 vezes por dia, assim nós também precisamos nos alimentar da oração, da leitura da palavra de Deus, da comunhão na Santa Ceia, na Eucaristia. Se a pessoa não se alimenta, então vem a fome que a ataca e a enfraquece, ao ponto de a pessoa não conseguir mais caminhar, não conseguir mais trabalhar. A mesma coisa acontece na vida espiritual de uma pessoa. A pessoa que não ora, não lê a Bíblia, não participa dos cultos, não comunga da ceia do Senhor, ela está ficando magra, está ficando fraca, está ficando vulnerável para as maldades do nosso mundo, para as maldades do maligno.
que pode atacá-la a qualquer momento. Vocês já passaram por isso, um momento que a gente está com uma fome assim, e aquela fome das vezes de poucas horas no caso, que a gente começa a tremer, começa a se sentir, né, muito frágil no caso. É a mesma coisa na nossa vida espiritual, a gente precisa alimentar a nossa vida espiritual. A gente precisa buscar alimento sólido para o nosso corpo, não só fisicamente, mas também para o nosso corpo espiritual, para a nossa alma no caso, né? Ok, pastor, eu leio a Bíblia, eu estudo ela, eu participo dos cultos, comungo da ceia do Senhor, tenho fé em Deus. É só isso ou tem algo mais? Sempre tem algo mais, né? Qual é o objetivo da gente se alimentar bem? Vamos pensar no nosso corpo agora físico aqui. Qual é o objetivo da gente se alimentar bem? Uma boa alimentação tem o objetivo de manter o corpo forte, manter o corpo saudável, para que esse corpo possa trabalhar com vigor, com toda a sua capacidade. Qual o objetivo da gente orar, estudar a Bíblia, ir à igreja, ouvir uma palavra, ficar forte espiritualmente, para poder enfrentar as dificuldades que existem em nosso mundo. O objetivo de ter uma fé firme é poder amar as pessoas assim como elas são. O maior desafio em nosso mundo é amar as pessoas. A gente amar aquela pessoa que às vezes não vai com a nossa cara, né? E assim por diante. Ajudar as pessoas em suas dificuldades. Estender a mão. Olha, meu amigo, estou aqui, posso te ajudar. Estender a mão a quem precisa. Buscar a verdade. Não se deixar iludir pelas mentiras e nem levar essas mentiras adiante. Como isso está uma coisa séria hoje em dia. As pessoas estão compartilhando mentira assim à vontade, principalmente nas redes sociais, no caso. À vontade, as pessoas... E essa mentira virou verdade. E a verdade virou mentira, no caso, né? A fé precisa se mostrar na prática. Não adianta a pessoa só falar em Deus, mas quando é para ajudar alguém, daí a pessoa inventa um monte de desculpa para não ajudar, né? Ou aquela pessoa que diz, eu sou cristão, eu sou crente, né? Mas não consegue amar as pessoas, não consegue perdoar, não consegue ajudar, né? Não tem interesse. Vai ajudar isso aí, você é vagabundo, não precisa ajudar no caso, né? Tem alguma coisa errada aí no caso, né? A fé precisa se mostrar na prática, né? A fé se mostra perdoando quem nos ofendeu. Hoje em dia as pessoas não querem mais perdoar. Não, porque eu estou certo, então eu não preciso perdoar e não preciso nem pedir perdão, né? A fé se mostra pela nossa gratidão, pelas bênçãos que Deus nos concede a cada novo dia, né? A gente reclama demais, a gente resmunga demais, a nossa fé está muito fraca nesse sentido da gente reconhecer, sim, eu não tenho tudo o que eu quero, mas o que eu tenho é o suficiente para mim viver e viver bem. E isso é suficiente, caramba. A fé se mostra quando nós respeitamos a opinião da outra pessoa. Fulano, beleza que você é do partido X, do partido Y, eu respeito a tua opinião, respeite a minha, pronto, acabou. Tu é colorado, pronto, acabou. Eu sou gremista, pronto, acabou. Não vamos discutir por isso. E vamos nos respeitar. A fé se mostra como nós convivemos com a nossa família, no nosso dia a dia, como nós educamos os nossos filhos. Fé demais e sem obras é algo morto, né? É o que o Pedro quer fazer no texto bíblico que nós ouvimos. Jesus, isso aqui é muito bom, Jesus. Vamos ficar por aqui mesmo. Para que voltar lá embaixo, no meio daquele povaréu lá, cheio de problema, ficar enfrentando aquelas situações lá, coisa mais horrível? Vamos ficar aqui mesmo, Jesus. Vamos ficar aqui. Jesus sabe que a sua missão está lá embaixo, na planície, no pé da montanha, no meio do povo, curando os doentes, perdoando as pessoas, libertando as pessoas de seus males.
ensinando às pessoas o que é o amor de Deus por nós, o quão grande é o amor de Deus por cada um e cada uma de nós. Nós hoje também temos o desafio de buscar viver a nossa fé junto com a nossa família, junto com os nossos vizinhos, junto com as pessoas que estão à nossa volta. A gente buscar a harmonia entre as pessoas, respeitando elas, ajudando, auxiliando o que a gente pode fazer. A nossa vida aqui é só uma passagem. E o que vai ficar para trás quando nós partirmos daqui? Vai ficar as coisas boas que a gente buscou viver, que a gente buscou deixar de exemplo para as pessoas à nossa volta. Nós nos alimentamos da palavra de Deus, e quando a gente vai na igreja, a gente também se alimenta da ceia do Senhor. Assim como Jesus teve desafios imensos no seu dia a dia, assim também nós temos os nossos desafios. O desafio da paciência e outros tantos quantos desafios que a gente tem no nosso dia a dia. Quando Jesus desceu o monte, ele seguiu firme a sua caminhada, anunciando o reino de Deus. Jesus permaneceu fiel a Deus e assim enfrentou toda a dor, toda a injustiça. Assim ele enfrentou a morte na cruz. Na cruz, apesar de ter o seu corpo sofrido, surrado, espancado, ele permaneceu fiel a Deus. Pois nada e ninguém neste mundo poderia tirar a glória de Jesus, como disse a voz no alto do monte: você é o meu filho querido. A glória que Jesus carregava, mesmo quando estava morrendo na cruz, era sustentada pelo amor de Deus. Este amor ninguém e nada neste mundo poderia retirar dele. Nada poderia separá-lo do amor de Deus. A glória de Deus também quer brilhar entre nós, sobre nós. Não porque a gente seja especial, mas porque Deus derrama sobre nós o seu amor, pela sua bondade. Que possamos seguir firmes na fé, aprendendo com os ensinamentos de Jesus, que nos desafia a ter fé, a ter amor, a ter esperança. A glória de Deus nos acompanha também em nossas fraquezas, em nossas angústias, em nossas doenças, pois nada pode nos separar do amor de Deus. Querido irmão, querida irmã, busque uma intimidade com Deus para fortalecer a tua vida espiritual neste mundo, para que a gente possa viver a nossa vida aqui mais próximos, mais perto de nosso Criador no céu. E assim também nós possamos enfrentar as adversidades desse mundo com mais ânimo, com mais força, com mais determinação. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Que assim seja. Amém. Querido irmão, querida irmã, também desejo-lhe a bênção de Deus para ti, para a tua família, sobre esse dia, sobre essa semana. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Assim vos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia, uma abençoada tarde, uma abençoada noite. E até o próximo momento a gente se encontrar aqui novamente. Amém.